Depois de muito tempo tentando retornar a ver ou consumir algum conteúdo de anime ou mangá, eu finalmente consegui. Tudo isso graças ao One Piece que, bem, ele acabou tirando todas as minhas expectativas para ver qualquer outra coisa ou ter vontade. 1000 episódios não é fácil. Mas finalmente eu consegui voltar e agora eu estou lendo o mangá. Sim, eu estou lendo mangá. Normalmente eu não gosto muito de ler mangás, mas é até interessante alguns deles, dependendo de qual deles seja. Se você consegue se prender através do mangá, eu acho que já é o suficiente. E com isso eu tive a ideia de fazer esse vídeo sobre o que é melhor, um anime ou um mangá. Definitivamente é uma pergunta a se fazer, eu acho que pessoas têm essa dúvida. Algumas pessoas até falam que eu prefiro ler o mangá ou eu prefiro ver o anime. E sim, os dois têm seus pontos em cada detalhe da obra e em cada ponto positivo que vai melhorar pra você a sua experiência consumindo aquela obra em si. Então vem comigo que hoje eu vou explicar pra vocês qual que é melhor. Vamos começar aqui só separando as duas coisas, beleza? Vamos começar falando de uma, falar os pontos positivos, positivo e negativo, comparar com a outra e depois a gente fala da outra e faz a mesma coisa. Então, vamos começar aqui pelos mangás, que eu acho que é bem mais simples. Tudo bem que o canal é focado em anime, então talvez a parte do anime seja um pouquinho maior, mas isso não vem ao caso e não tem problema. Então vamos lá, os mangás. Rapaziada, é o seguinte, mangá, obviamente, todo mundo sabe o que é um mangá, todo mundo sabe, aqui pelo menos, é claro, como é pra ler um mangá, né? E você lê de uma parte diferente, né? Que não é da esquerda pra direita, é de direita pra esquerda, e tem aquelas formas diferentes de se ler um mangá. Qual é a vantagem de ler um mangá, afinal de tudo? Primeiramente é que qualquer obra, na maioria das vezes, tem algumas que não, mas na maioria delas é pelo mangá que se começa, porque o autor cria a sua obra pelo mangá. Normalmente todos os animes são adaptações de mangá, a maioria deles, pelo menos, e a dos mais famosos com certeza. Então eles são adaptações do mangá. E é claro que o conteúdo original, o conteúdo que não vai ter nada modificado, é dentro do mangá. Se você quer estar em dúvida com alguma coisa, provavelmente o mangá pode te explicar, ou o mangá vai ter algo diferente do anime com certeza, porque lá é tudo que o autor queria. Ou seja, pode haver que não tenha lutas lá, pode haver que não tenha comparações lá, pode haver que não tenha certas coisas dentro do mangá, porque isso não era pra ter lá. O autor, da ideia inicial do autor, era pra ser só aquilo ali que ele apresentou no mangá e foi feito. Já no anime, não. No anime eles adicionam coisas, porque é uma adaptação e tem que ter coisas diferentes. Aí tem bem mais coisas e tal. Então, assim, o mangá é o conteúdo bruto, é o conteúdo original, é o conteúdo que você pode utilizar para definir coisas, seja lá parâmetros ou outras coisas. Nunca utilize sempre o anime. O anime às vezes pode dar uma exagerada ou colocar umas coisas que não tem no mangá. E normalmente pro cânon da obra o que mais prevalece é o mangá. Então esse é um dos pontos muito bons do mangá, porque você vai ver sempre lá o que o autor quer. É sempre tudo do autor, não tem nada de um estúdio de animação querendo colocar qualquer coisa, seja coisas desnecessárias, seja coisas até que vale a pena, ou até mesmo filler, que é um outro ponto muito interessante do mangá, que o mangá não tem filler. No mangá tudo que o autor escreve é canônico pra obra, ele não vai ter tipo um arco todo que é inútil e não vai servir de bosta nenhuma ali, porque normalmente os animes precisam esperar o mangá, eles precisam que o mangá avance um pouco, e é para isso que existem os fillers. E por isso no mangá não existe fillers, os fillers são literalmente nada. Lá pode até ver algumas coisinhas aqui que não fazem parte da obra, mas é pro autor querer fazer lá alguma coisa, ou sei lá, uma spin-off, um capítulo especial, seja lá como for, o mangá não tem filler, ou seja, você não vai ver um bagulho enrolado. É uma óbvia... até nem vale a pena falar muito disso, mas uma óbvio bagulho aqui que vai demorar muito mais é você assistir o One Piece e ler o mangá de One Piece. O One Piece tem atualmente acho que 1060 capítulos e o anime já tá chegando no 1080 episódios. Literalmente, tipo, é uma comparação ridícula. Uma melhor, na verdade, o de Boruto, por exemplo. Boruto tem 80 capítulos e o anime já tem 220 e poucos. É ridículo. E o anime nem chegou onde tá o mangá. Então, basicamente, tem essa diferença graças aos fears e graças ao estúdio querendo dar uma enrolada a mais na animação. E um outro bagulho que eu já comentei é o tempo. Com certeza, ler um mangá é muito mais rápido do que você assistir os episódios de um anime. Os episódios de anime têm em duração 24 minutos, e se a gente tá contando com a ending e a opening, se a gente tirar, tipo, uns 20 minutos, vamos colocar assim, 20 ou 19 minutos,
E o que acontece é, você demora esse tempo todo pra assistir um episódio de anime. Enquanto o mangá, você vê um capítulo em alguns minutos e menos de 10 minutos, eu acho que menos de 5 minutos você lê, dependendo de quanto rápido você consegue ler os bagulhos. E basicamente você leva para ler talvez o mangá todo em alguns dias, uns 3 dias talvez. One Piece mesmo, tipo, eu não dou mais de uma semana pra vocês lerem o mangá de One Piece todo, tá ligado? Eu sei que são 1000 capítulos, e os capítulos não são pequenos, mas ainda assim, tipo, se você tem costume de ler, você tem um tempo livre, você fica ali lendo, cara, literalmente, o mangá que eu tô lendo agora, ele é grande, ele é muito grande no capítulo, tipo, a quantidade de capítulos que ele tem, não, no caso não a quantidade de capítulos, a quantidade de páginas que ele tem, mas eu consegui ler, tipo, 100 capítulos dele em um dia ou dois. Então, basicamente, é bem mais tranquilo você ler o mangá do que assistir um anime, é bem mais rápido. Se você quer consumir uma obra rápido, eu recomendo ver o mangá. O mangá tem muita coisa boa, tem muito ponto que, tipo, é o fiel, é o foco, tipo, não vai trair nada ali. E é sempre um mangá que você vai seguir numa direção pra, como eu posso dizer, ele colocar você no ponto certo, ele ser um ponto de referência, porque é sempre um mangá que é o canônico supremo da obra, podemos assim dizer. É sempre um mangá que prevalece se algo colocado no anime versus o mangá. Em alguns casos, como Dragon Ball Super, isso é discutível, porque Dragon Ball Super, o mangá veio depois do anime, ou seja, o mangá tava meio que adaptando as coisas que estavam acontecendo no anime. Aí o Akira, no caso não era o Akira, é o Toyotaro foi mudando algumas coisas dentro do mangá, algumas lutas, tanto que tipo, no anime a Kefla luta com o Goku instinto superior, no mangá é contra o Gohan. Então, tem essas coisas diferentes, tá ligado? E tem os bagulhos que, tipo, os dois são reais. Só que, tipo, tanto faz qual que você quer colocar, tá ligado? É umas coisas bem bruscas assim, tá ligado? Mas ainda assim, normalmente, na maioria das vezes, quando o anime vem depois do mangá, o que prevalece é o mangá. Nesses casos, assim, do anime vir antes, aí, bem, é discutível, depende muito do caso. Enfim, uma coisa ruim do mangá agora que a gente vai comentar sobre os pontos negativos é que o mangá não tem emoção nenhuma. Querendo ou não, é só leitura. Então assim, eu nunca fui de me simpatizar. Eu li Solo Level e eu tô lendo esse outro mangá. Esses dois, tipo, Solo Level é uma Hawa, mas enfim, não tem tanta diferença. É coreano. Enfim, basicamente esses dois momentos de luta, eu acho que as lutas são muito fracas. Principalmente de Solo Level, tipo, as lutas levam, sei lá, 3 quadros do mangá e acabou, tá ligado? E eu acho isso bem ruim, eu acho que, tipo, não tem emoção, não passa emoção, porque você tá lendo. Esse é um problema do mangá, que você não escuta os personagens, não tem trilha sonora, você pode até colocar trilha sonora, sei lá, pega o YouTube, coloca uma música e vai ficar lendo com uma música. Tem essa possibilidade de você fazer isso, só que, tipo, basicamente não é a mesma coisa que você assistir um anime. Um anime é uma experiência muito mais imersiva do que o mangá. O mangá você tá lendo ali, a história é muito boa e tudo mais, mas, tipo, talvez você não sinta tanto o peso de alguma coisa como você sentiria no anime. O peso de algumas coisas, as frases de alguns personagens, a entonação da voz, ou a batalha em si, o momento de tensão, tudo isso é muito melhor feito dentro de um anime, por causa da ambientação do anime, que eles utilizam som, trilha sonora no caso, voz, áudio, enfim. Voz, áudio que? Não. Voz, imagens, enfim, tudo em anime animado é melhor nesse quesito de emoção e sentimentos. Agora vamos para os animes, falar deles mesmo, que tipo, são os pontos basicamente os mesmos, só que de uma forma inversa. Como eu disse, nos animes, esse bagulho de você querer assistir emoção e o caramba 4 é muito melhor aqui. Nos animes você assistir, tipo, você acha que, pelo menos na minha opinião, pra mim, é mais fácil você se ligar com o anime do que com o mangá. Se ligar com os personagens, e se sentir dentro daquele mundo, sabe? Você pular de emoção ou ficar tenso. Eu acho que é muito mais simples do que ler uma obra que, tipo, você tá lendo, aí, sei lá, sem querer você passa uma página e você descobre o que aconteceu. Oh, meu Deus, aconteceu. E é isso, tá ligado? No anime não. O anime tem todo aquele preparamento. E aí, só se você pular pra frente, aí talvez você não entenda alguma coisa. E todo momento criado, uma ambientação muito boa. Enfim, tem muita coisa muito legal dentro do anime que traz aquela emoção pra você, sabe? É um momento legal. E como eu disse, eles são bem mais demorados do que o mangá. Eles adicionam umas coisas, tem mais conteúdo. Então assim, se você quer assistir e aproveitar, desfrutar da sua obra, eu acho que é muito melhor você assistir o anime. Porque há alguns momentos eles trazem umas histórias, mesmo que não sejam canônicas, elas são muito boas e entram legal no contexto da obra. Elas
fazem meio que, aquela enrolação desnecessária e tal. Alguns tem muito disso, mas tem uns que, tipo, adicionou uma coisinha aqui que não tá no mangá, que é bem legal de você assistir, tá ligado? Que tem os momentos que, tipo, esse momento aqui é legal, um momento de interação entre personagens, ou um momento da luta, um momento que mostra, sei lá, alguma outra coisa. Isso é muito maneiro, isso é muito divertido quando os animes fazem um bagulho assim, bem feito. Não um momento tipo, mano, é pura enrolação, como One Piece em Alabasta, que os caras só ficavam andando. Eu acho que, tipo, isso não é um ponto legal. Um ponto legal mesmo desse Alabasta de One Piece é que o Ace tá junto, e a gente vê alguns episódios junto com o Ace, que dá mais profundidade ao personagem do que no mangá, que ele aparece lá em um capítulo e depois vai embora. Sendo que, tipo, daqui a pouco em Marineford ele iria morrer, e a gente não tem ligação tanto assim com Ace. Então, esse é um ponto positivo no anime. Além de, claro, os animes poderem corrigir coisas que o mangá fez que, mano, não faz sentido agora nesse ponto da obra. É claro que muitos animes não vão fazer isso, a maioria dos animes são fiéis, mas é claro, eles adicionam muita coisa, mudam muita coisa, e algumas vezes sai muito ruim, ou às vezes sai muito bom, ou às vezes só não interfere em quase nada. Então é bem tranquilo e bem legal. Agora, realmente, a quantidade de episódios, tipo, enrolar muito assim, isso é um ponto totalmente negativo do anime. Outra coisa muito legal de assistir é a animação, né? Quando a animação é bonita, então nem se fala. Acho que o principal motivo que a gente assiste os animes é pela animação, é pela bonitez que a gente vê ali, né? Eu não sei se essa palavra existe, mas ok. Por causa dos animes estarem animados, a gente vê os personagens se mexendo e tal, a gente ouvir eles do que, né, tá lendo ali cada capítulo e tal, que é bem mais simples, na verdade, que você pode ficar simplesmente deitado, comendo uma pipoca, fazendo qualquer outra coisa, que você vai estar ali. É claro, você ainda vai ter que ler, porque tá legendado, ou quando tem dublado, aí dane-se, você deixa ali, come pipoca, faz comida, ou sei lá o que tu vai, limpa a casa, tá assistindo anime. Então, é muito mais simples você assistir um anime do que ler o mangá. Ler o mangá, eu acho que exige muito mais concentração, você parar e ficar lendo, passando cada parte na página, principalmente se você, sei lá, você lê pelo celular, por exemplo, que é o meu caso, que aí você tem que tomar cuidado para você acabar não perdendo nenhum quadro ou pulando algum capítulo. Então, assim, é um bagulho bem mais simples você assistir um anime. Você pode assistir um anime a maioria de vezes de qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, e é só assistir, tá ligado? Então, sim, uma simplicidade maior é os animes, com certeza. E é claro, um ponto principal são as animações. Mesmo que alguns deles não sejam tão bem animados, podemos assim dizer, eu acho que pelo aquele ponto da ambientação, os animes ganham muito ponto. Mas, enfim, eu acho que eu já falei bastante sobre os dois, mesmo eu tendo dado um aprofundamento mais no mangá, porque, querendo ou não, os pontos são os mesmos. É claro, tem alguns pontos diferentes que eu não cheguei a mencionar ainda, mas isso não vem ao caso. Eu generalizei basicamente tudo, porque é um amplo geral das coisas e é o que serve aqui pra nós. Então, assim, o anime e o mangá, qual é o melhor? E eu acho, na minha opinião, que o anime é melhor. Mas o mangá é o que prevalece, o mangá é a coisa original e tal. Cara, eu sei. Mas eu acho que eu me sinto melhor assistindo o anime por ele ser mais simples e ele te causar mais emoção, ter um impacto maior pra você do que eu ler alguma coisa. Eu gosto de ler, sim, eu gosto de ler, tanto que eu tô lendo agora esse mangá, que eu devo fazer um vídeo sobre, eu quero deixar na surpresa, e eu tô lendo e eu acho muito legal, mas as lutas não me dão aquela mesma sensação. Eu fico imaginando, cara, se isso aqui tivesse animado, nossa, seria incrível. Tem animado, mas é muito ruim, então eu nem quero mencionar nisso. Quando o anime é ruim, aí é outros 500, mas eu tô falando, tipo, de animes bons mesmo, tá ligado? Que são animados bem, que os caras fazem direitinho, adaptam a obra direitinho, adicionam coisas relevantes. Então, assim, o anime eu acho que é bem melhor você assistir, é por isso que todo mundo eu acho que prefere o anime, eu acho que é um consenso geral, tá ligado? Mas o mangá não é ruim. Você ler o mangá, ler a obra original, podemos assim dizer, é uma experiência incrível, uma experiência que você pega, olha para aquilo e fala, caraca, isso aqui é muito bom, porque você tá vendo o que o autor fez. Aquilo ali é todo o trabalho e todo o sacrifício do autor, o criador da obra. É tipo, não é só ele criar a historinha e colocar ali, não, ele tem o trabalho de desenhar cada personagem, desenvolver aqueles personagens e fazer aqueles quadros, algumas páginas lindas e tal. Além de, é claro, a qualidade de mangás, na maioria deles são incríveis. O de Black Clover, meu amigo Tabata desenha muito. Mano, tem alguns quadros lindo. Então, sim, eu acho muito legal, eu acho muito divertido o mangá. É muito mais rápido que um anime, não é mais simples que um anime, na minha opinião.
Na minha opinião, é bem mais difícil você ler o mangá, como eu disse, do que ver o anime, principalmente porque você tem que estar lá concentrado, senão você pode acabar se perdendo de onde você está. Então, mesmo o mangá tendo isso tudo, ele ainda é muito bom. Os dois são muito bons, mas eu prefiro o anime. Eu acho que os animes são melhores, né, em qualquer quesito que seja. Você pode ver em qualquer lugar, é simples, você às vezes pode ficar escutando que você talvez entenda o que está acontecendo ali na cena, mesmo que você não esteja vendo. Então assim, e é claro, a emoção, a ambientação é tudo muito mais, né, mais bom não, mais gratificante. Enfim, esse é o vídeo, eu espero que tenham gostado e o que vocês acham? O anime ou o mangá? Qual que é o melhor? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.